muito mais longo. Muito mais longo. Não. E a influência disso sobre as instituições e sobre esta ideia de um Estado cartorial, que acho um dos grandes problemas do Brasil, vem desta experiência, eu acho, deste secular na experiência brasileira. E nós vemos isso agora, por exemplo, esta confrontação entre as juízes e os políticos neste momento não é explicado somente de um governo de esquerda e as pessoas fazendo uma defesa dos seus próprios direitos como juízes. É uma coisa muito mais complicada que vem desta história, eu acho. Vem dessa herança de Portugal? Eu acho, sim, sim. E foi mudando muito. Há uma continuidade na história brasileira mais forte realmente do que na história portuguesa. É uma coisa curiosa. Isso foi reformulado muito no século XIX, mas é uma certa tradução e atitudes, formação de pessoas, modo de actuar que é extremamente bem enraizado na história brasileira. O senhor tem um capítulo explicando o que era o reino Brasil-Portugal. Sim. E por que ele não deu certo. Explica um pouco, faz um resumo do que é, por que o... Bom, eu acho extremamente interessante que a história brasileira neste aspecto é extremamente única. Há nenhuma monarca europeu que estabeleceu sua corte, o centro do império, dentro do próprio império. Isso é uma experiência totalmente inédita. Tão inédito que não entra na história em geral mundial. E é engraçado aqui, nesta casa, onde estamos, no Conselho de Relações Internacionais, alguns colegas meus que estão lendo o livro ficam totalmente surpreendidos com isso. São pessoas extremamente bem educadas, mas nunca li sobre esta experiência. Mas isto explica muito a Revolução da Independência, na minha ponto de vista. Nas primeiras décadas do século XIX, não aconteceu no Brasil. Era o Portugal que faz uma revolução contra a monarca em Rio de Janeiro. E se a pessoa está pensando neste modo, pode explicar um pouco melhor a história do Brasil e também a história portuguesa. Mas é uma enorme reação negativa em Portugal, por exemplo, para pensar neste modo. Porque até este dia eles não querem dar uma atenção a esta história muito curiosa, do período curioso. As relações do Brasil com os Estados Unidos, o senhor se refere à admiração que o Jefferson tinha pelo Brasil, provavelmente através do Abade. E ele propunha até uma fórmula que eu não entendi bem. Não era uma fusão dos dois países, mas era uma ligação muito íntima dos dois países. Sim, uma aliança. Era uma aliança. Aliança para contrapor o poder da Europa. E isso é vários anos antes da declaração do Monroe, que era mais ou menos uma coisa americana para fazer a mesma coisa, mas só com interesses americanos na frente. A ideia de Jefferson e Abade foi mais ou menos uma aliança entre o Brasil e Estados Unidos como os maiores países no hemisfério ocidental para contrapor os interesses e as guerras e ingerências europeias. E a ideia não vingou? Não, porque aquele grupo de Nova Inglaterra, como Adams, principalmente, e John Quincy Adams, o filho dele, não gosta nada a ver com a América do Sul. Ele acha que o Brasil é um país totalmente perdido por causas tropicais, por causas da religião católica. Exatamente. Nenhuma esperança para um país assim. O Jefferson está uma pessoa sulista. Sulista com uma amante exatamente negra. Então, uma ideia totalmente diferente. Na história mais recente do Brasil, qual é um momento mais decisivo? Estou falando já do século XX. Eu acho que há vários. Eu acho que
o período Vargas é extremamente importante. Não só por suas próprias ações, mas para consequências, porque o período Vargas ainda está realmente com nós neste momento, está só saindo deste ciclo de influência sobre a formação partidária, sobre os sindicatos. Este também é o período da década de 80 extremamente importante, por a formação de grupos chamados populares, novos sindicatos, a formação do PT, por exemplo, que é uma coisa importante, eu acho, em comparação com todos os outros países da América Latina. Isso é a origem de uma democratização da sociedade, não só do alto para baixo, mas para baixo para alto. E ainda não vimos os resultados disso, claramente, na sociedade, está só começando. Mas isso também acho uma mudança importantíssima. O senhor vê que o senhor está dizendo, então, o PT, o fato do surgimento do PT é uma base sólida nessa construção do Brasil. Sim, não só eles, mas eles são parte de uma mudança em outros aspectos. É uma mobilização da sociedade civil que é impressionante. Se pensarmos sobre o direito já, por exemplo, a pressão da organização das pessoas para fazer pressão sobre o Estado. Vamos ver agora se isso vai resultar em uma mudança real. Vai ser mais difícil, mas ao menos está começando. Não só partidários, estou pensando em todos estes grupos sociais mobilizados agora. Como o MST, por exemplo? Sim, todos eles são da igreja, das pentecostistas, dos vários grupos do homens de negócio, do pequeno comércio. Tenho a impressão que está mais envolvimento nas suas próprias vidas. O senhor saberia dizer qual é o presidente mais importante dos últimos anos no Brasil? É Getúlio? Eu acho no sentido de mudar, ao menos o Estado, a organização do em cima para baixo, de um modo que não, no fim do dia, resultado num fechamento totalmente da sociedade. Pensando, por exemplo, em comparação com o peronismo, por exemplo. Ainda a Argentina não saiu do ciclo do peronismo. O Brasil está saindo este período vaguistas, mas com vida, com novas instituições, novos modos de organização. O Argentina ainda está totalmente sem estes não, eu acho isso um grande problema. A sua expectativa com o presidente Lula está se justificando? Não, eu acho... Primeiro eu devia dizer se são expectativas positivas ou negativas. Não, é claro, aqui o ano passado há expectativas extremamente negativas, em geral. E um artigo seu ficou famoso porque era um artigo muito... Contra este modo de pensar. Muito a favor do... Sim. Não a favor, mas para explicar que não está totalmente assim. É uma situação com mais... não era uma revolucionária no sentido negativo, era uma pessoa que é uma democrata, que é sindicalista, é um diferente modo de negociar com vários outros setores da sociedade. Não era uma Chávez, por exemplo, ou Castro, nada a ver com estes. Agora estamos aqui no oposto, todo mundo está totalmente impressionado com ela e há o gap entre a percepção aqui no Brasil é impressionante. E vamos ver, eu acho que há várias coisas importantes, sucessos como a reforma da Previdência, que é uma coisa impressionante, eu acho. Pensando nos interesses lá dentro da sociedade brasileira que são contra isso. E o Fernando Henrique não tem a capacidade de fazer este tipo de reforma, que é importante para a atuação do Estado. Vamos ver se depois disso, ano que vem, eles podem tentar começar a mudar estes problemas
desequilíbrio entre a sociedade. Vai ser mais difícil, mas ao menos é a possibilidade de começar a mudar isso um pouco. Vai demorar, não pode mudar de um humano para outro. Mas é impressionante tentar, porque estamos no fim de uma década sem mudança, fundamentalmente. Professor, nessas relações Brasil e Estados Unidos, atualmente há um mal entendido, uma confrontação na área de comércio. Sim. Isso é importante? E possivelmente, porque eu acho que é interessante para ver que aqui na América do Norte há o NAFTA, por exemplo, a zona de NAFTA, a zona da América do Norte, apesar da falta de resposta institucional entre o México, por exemplo, é uma aprofundação das relações entre o México, Canadá e Estados Unidos. E além disso, a zona do Caribe, a zona da América Central. E uma força enorme de poder desta economia para atrair esta zona de interesse. E o Brasil fica um pouco fora disso. E é uma economia mais grande para fazer uma contraposição contra este poder aqui na América do Norte. Mas o Brasil está procurando negociar isso. E esta coisa do comércio é só um aspecto desta necessidade de pensar um pouco de modos novos sobre esta situação. E acho engraçado, por exemplo, esta ligação com a China, extremamente importante. Sim, porque a China é uma grande possibilidade para exportações brasileiras. Mas estamos também no começo disso. Eu acho que o Brasil está repensando um pouco isso, não só deste governo, mas na coisa mais profunda. Onde o Brasil fica nesta nova constelação das forças globais. E ele pode, de alguma forma, ficar distante dos Estados Unidos? Eu acho, possivelmente. Porque se os Estados Unidos não abrirem o seu mercado aos produtos mais competitivos brasileiros, o Brasil, no fim do dia, vai buscar outros mercados em outros lugares. E eu acho que a Europa não vai ser uma boa oportunidade, porque é muito fechado também. Mas a China, por exemplo, a Ásia, pode ser um mercado importante para produtos agrícolas, principalmente brasileiros. E essa separação comercial teria consequências em outras áreas, na área política, por exemplo? Se houver um afastamento na área comercial? Pode, mas vamos ver, porque eu acho que claramente há vários setores brasileiros, setores industriais, principalmente, que querem entrar no mercado americano. E isso vai ser uma discussão brasileira, além de uma discussão entre o Brasil e os Estados Unidos. E eu acho que agora o mundo está mais complicado, porque há vários setores com ligações aqui e lá e aqui, além dos Estados Unidos e do Brasil. Há várias ligações horizontais sobre comércio, sobre importações, sobre cultura, sobre todas estas coisas. E alianças entre estes grupos agora são mais complicadas do passado. E não é possível só pensar no interesse nacional do Brasil como uma coisa, o interesse nacional americano ou outra. Por exemplo, em várias grandes companhias americanas querem acesso ao mercado brasileiro e eles ficam totalmente frustrados com o governo como Bush, que tem feito política sobre o aço, por exemplo, que o resultado é para criar um preço mais alto aqui para a indústria americana. O que é necessário ligações entre os interesses no Brasil aqui, que querem mudança nesta política. Sobre o laranja, por exemplo. Também, mesma coisa. O consumidor americano gosta de laranja barato. E o Brasil está capacitado de produzir isso. Mas é necessário estas ligações estratégicas, realmente, em vários setores. O Brasil não entra até agora muito neste jogo.
Seria diferente se fosse um presidente democrata em vez de ser o presidente Bush, ou isso não importa? Acho que não importa, no sentido que o que está necessário no lado brasileiro, eu acho mais do lado americano, que os americanos são muito espertos a lobbying. Mas os brasileiros, geralmente, o governo brasileiro, algumas companhias brasileiras têm grande capacidade de fazer isso aqui. Mas eles não entram muito neste jogo de fazer uma lobby aqui. Não. Deveriam fazer? Eu acho, porque a coisa aqui não é só o presidente e o Congresso e vários interesses estaduais que também interessam nisso. Por exemplo, claramente o irmão do Bush, o governador de Flórida, tem uma grande influência sobre a política americana em respeito à América Latina. Certo. Mas o Flórida neste momento, o Brasil é para a Flórida o maior contrapartido comercial. O nosso maior comércio hoje é com a Flórida. Eu estou pensando que o Texas também está crescendo. Texas também é importante, Califórnia, mas o Flórida. Mas isso é um jogo, pode ser porque você está fazendo política contra exportações brasileiras de laranja, quando no mesmo momento a sua parceira mais importante é precisamente o Brasil. O Brasil tem algumas cartas para jogar nesta confrontação. Professor, muito obrigado. Muito obrigado também. Prazer.